Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Mariana Passos da Conceição, sou engenheira agrônoma e doutoranda em Ciências do Solo e hoje trago para vocês um vídeo sobre integração numérica. A integral definida é a área abaixo da função de uma curva dentro de um intervalo definido, ou seja, é a área abaixo da curva de um ponto A até um ponto B, e tem diversas aplicações em áreas como a física, a engenharia e a economia, podendo ser utilizado para calcular a área, o volume de um sólido de revolução, valores médios de uma função dentro de um intervalo, o comprimento do arco de uma curva, a pressão de um líquido e uma série de outros problemas, podendo ser calculada de forma analítica, como, por exemplo, a integral de 2x mais 1, num intervalo fechado de -3 a 3. Nesse caso, iniciamos integrando a equação em função de x, que ficará x² mais x, e substituímos o x na equação por 3, menos a equação com o x substituído por -3, que dará 6. No entanto, há funções que são muito complexas, tornando muito difícil e complexo sua resolução de maneira analítica, sendo a interação numérica uma alternativa para suas resoluções. A integração numérica é uma ferramenta que permite resolver problemas matemáticos complexos, especialmente em áreas como a engenharia agrícola, onde os modelos analíticos podem ser impraticáveis ou inexistentes. Essa técnica ela fornece soluções aproximadas para integrais definidas, permitindo o estudo de diversos fenômenos de forma eficiente e precisa. Alguns exemplos de problemas da engenharia agrícola que exigem a utilização de integral numérica são em cálculos de área de um terreno irregular, onde a integração numérica pode ser utilizada para calcular a área, dividindo-a em formas geométricas mais simples e somando as suas áreas individuais. A integração numérica também pode ajudar nos cálculos para a otimização da irrigação, sendo essencial para calcular a quantidade ideal de água a ser aplicada na irrigação, considerando fatores como evapotranspiração, tipo de solo e características da cultura. Isso contribui para um uso racional da água. Ela também pode auxiliar na modelagem do crescimento de plantas, permitindo modelar o crescimento de plantas em diferentes cenários, levando em conta fatores como fotossíntese, respiração e distribuição de nutrientes. Essa modelagem auxilia na tomada de decisões sobre o manejo e otimização da produção agrícola, podendo, por exemplo, estimar a produção de grãos em uma plantação, considerando diferentes cenários de manejo e condições climáticas. A integração de forma analítica possui vantagens, como realizar o cálculo exato da integral definida, a ser calculada de maneira mais rápida. Entretanto, nem todas as funções podem ser calculadas analiticamente, ou podem se tornar muito complexas para ser calculadas dessa maneira. A integração numérica, ela tem por vantagem a possibilidade de ser aplicada para qualquer função, permitindo uma aproximação bem precisa, além de ser facilmente interpretada em softwares e ferramentas computacionais. Porém, também possui desvantagem, como possuir um erro de aproximação, pois não fornece o valor exato e também por ser mais lento de ser calculado quando comparado à integração analítica de uma integral conhecida. Dentre os métodos numéricos de interação para cálculo com o intervalo Δx constante, há a regra do trapézio, que aproxima o valor da função contínua por uma função de primeira ordem, e a primeira e segunda regra de Simpson, também conhecida como regra de Simpson 1/3 e regra de Simpson 3/8, onde a primeira aproxima a função contínua por uma função de segunda ordem e a regra de 3/8 ela aproxima a função pelo polinômio de terceira ordem. Entretanto, hoje vamos conversar somente sobre a regra do trapézio. O método do trapézio, ele consiste em aproximar um valor da função contínua de f de x no intervalo AB por uma função de primeira ordem, ou seja, aproximar uma curva qualquer em uma reta. Desta forma, a área sobre a função, que é a integral dessa função, é aproximada pela área do trapézio. A área do trapézio é calculada pela soma da base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. Mas se eu fizer o cálculo considerando somente um trapézio, estarei contabilizando essa parte que não faz parte da área abaixo da função. Por isso, é interessante dividir essa área embaixo da curva em vários trapézios para poder diminuir assim o erro do cálculo. Então, para achar a área abaixo da reta,
É só somar a área dos trapézios e assim consigo estimar o valor da função contínua em determinado intervalo. Então, se eu dividir a área embaixo da reta em n partes, a área do trapézio ficará f de x0, que será esse ponto aqui, mais o f de x1, que é esse outro ponto, multiplicado por h, que é esse intervalo. E ele vai ser calculado por b menos a dividido por n, que é o número de intervalos que o eixo x irá conter. E então, eu vou pegar o fx0 mais o fx1 vezes h dividido por 2, mais f de x1 mais f de x2 vezes h dividido por 2, e assim por diante. E esse cálculo me dará a área estimada abaixo da curva. Mas simplificando essa função, ela fica assim. Como o h e o 2 são comuns em todos, colocamos ele em evidência, vezes o fx0, mais, como o fx1 aparece duas vezes, colocamos vezes 2, e o fx2 também. Já o fxn, que será o nosso último termo a aparecer, ele vai aparecer só uma vez, então ele não vai ser multiplicado por 2. E assim fica a fórmula para se achar a área abaixo da reta, segundo o método do trapézio. Agora vamos fazer um exemplo, considerando a equação log natural de x ao cubo mais raiz de exponencial de x mais 1, com intervalo de 2 a 6 e com n igual a 1. Iniciamos calculando o valor de h, que vai ser definido pelo valor de b menos o valor de a dividido por 2. No nosso caso, vai ser 6 menos 2 dividido por 1, que dará 4, ou seja, a variação de x é igual a 4. E agora a gente vai calcular o valor de y para a função quando x for igual a 2 e quando x for igual a 6, que vai ficar 2,3884 mais 5,4346. Aqui o 4 dividido por 2 vai ficar 2, que quando multiplicado pela soma do valor de f2 e f6, vai resultar em 15,646. Nota-se aqui que a reta está subestimando a área, pois esta área ela não está sendo considerada. Agora, vamos realizar o cálculo para a mesma função utilizando 4 intervalos. Note-se que aqui os trapézios representam melhor a área abaixo da curva, ficando mais preciso do que considerando somente o intervalo. Iniciamos calculando o valor de h, que neste caso foi 1, e calculamos o valor de y, quando o x for 2, 3, 4, 5 e 6, e colocamos na fórmula. Meio vezes 33,140 vai dar 16,570. E para calcular no RStudio, a gente primeiro adiciona a função, que é essa daqui, a mesma que a gente utilizou no exemplo anterior. E a gente vai definir o valor de A, que é 2, o limite inferior, no caso, e o limite superior, que no nosso exemplo é 6. E o N, ele é o número de subintervalos que a gente vai utilizar para realizar o cálculo. Ou seja, é o número de trapézios que a gente vai ter embaixo da curva. E aqui, esse comando, ele é para plotar o gráfico da equação que a gente está calculando. E ele vai variar do 2 até o 6. Então, a gente quer saber a área dessa região. E para realizar o cálculo no R, a gente também tem que saber o valor de H, que é definido da mesma maneira do método calculado à mão, que é o valor de B menos o valor de A dividido por N. Que deu 1. Aparece aqui nessa parte. Então, aqui, esse comando são para eu colocar os subintervalos no gráfico. Então, ele vai fazer o cálculo dessa região, a área desse trapézio, mais a área desse trapézio, mais a área desse e a área desse. E vai somar a área dos 4 trapézios.
Aqui, para calcular a integral, a gente tem que igualar a zero, porque quando a gente vai fazer o cálculo da área, a gente iguala a integral a zero para achar o valor da área. E aqui, aplicando o método do trapézio. Aqui, nesse comando, a gente vai dar os valores de x. O valor de x1, x2, x3, igual no exercício à mão. E esse comando aqui, ele vai calcular a área dos trapézios. E esse último comando, ele serve para mostrar o resultado do cálculo. E o resultado, ele vai aparecer bem aqui nessa região. E o cálculo do trapézio é isso, para definir uma integral definida de uma função que ela não, ou que ela é muito complexa, ou que ela não permite o cálculo de forma analítica. Esse é um método que dá para resolver essa equação.